Oi, turma! Joinha? Hoje eu estou aqui novamente com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a elipse. Então, a elipse, por definição, ela é uma das cônicas em estudo, certo? E a definição da elipse é que se eu pego a distância de um dos focos até um ponto P, mais a distância desse ponto P até outro dos focos, ela sempre vai ser uma constante, um valor constante. Isso vai ser sempre 2A, tudo bem? E aí eu vou fazer a construção da elipse com vocês, beleza? Primeiro eu vou fazer a construção geométrica e depois eu vou ensinar usando as ferramentas do GeoGebra, tudo certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, é construir, marcar dois pontos aqui. Se vocês observarem a base de todas as cônicas, elas vão começar construindo esses dois pontos. E é que eu vou chamar de F1. Lembra que eu não preciso ficar clicando em renomear. Clico em cima do ponto, digito o que eu quero, F, underline 2, criei o F1 e o F2. Beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar e eu vou traçar uma semi-reta que passa por esses dois focos. Então, esse aqui vai ser os focos da minha elipse, certo? Tracei a semi-reta. Como eu não quero saber o nome dessa semi-reta, eu vou tirar o rótulo. Então, eu clico com o botão direito, clico lá em cima de exibir rótulo e pronto, ok? Esse porque eu não quero outra reta, tá? Então, tá na função que eu ia fazer, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou marcar um círculo. Só que esse círculo, ele vai ter que ter um dos centros do foco e o meu outro foco tem que estar dentro desse círculo, certo? Então, o centro desse círculo que eu estou construindo, ele tem que ter centro F1 e o F2 tem que estar dentro desse círculo para a gente poder conseguir manter a propriedade. Agora eu vou explicar por quê, tá? Agora eu vou criar um novo ponto na minha circunferência e eu vou chamar de P, ok? Então, só cliquei em cima do teclado e já apareceu o P, beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou criar os segmentos F1, P, certo? E PF2. Ok até aqui? Como eu não quero o nome desses segmentos, eu vou tirar o rótulo deles. Então, tirei os rótulos. E agora eu vou traçar a reta mediatriz de novo desse segmento aqui, ó, PF2. Beleza? Tá vendo que ele gerou um ponto de encontro com o PF1? Esse carinha aqui eu preciso. Certo? Esse PF1 aqui, ele vai ser, na verdade, vamos renomear esse ponto aqui, porque não é esse que eu quero chamar de P, não. Esse aqui eu vou chamar de um ponto C, um ponto D, qualquer ponto. E esse ponto aqui que eu vou querer que vale P, certo? Eu vou pegar e vou clicar no ponto P e vou pedir para exibir rastro, ok? E sobre o ponto C eu vou pedir para fazer a animação. E olha o que a gente tem. O que vocês acham que vai ser isso daqui? A elipse, certo? Então, se vocês observarem, a nossa elipse, a gente tem exatamente essas construções aqui, e agora eu vou mostrar para vocês o porquê que isso vale, tá? Então, eu vou apagar aqui, não, voltei o ponto do jeito que eu queria. E para eu poder mostrar isso aqui para vocês, eu vou criar um segmento aqui, ó, vou até pôr ele de outra cor, vou pôr uma cor vermelha, só para vocês poderem entenderem e não confundir com o que a gente já tinha, tá? Como eu já fiz um outro vídeo, eu vou te mostrar por que isso vale. Antes de começar a construção geométrica, eu tinha te mostrado que, por definição, né, se eu tenho uma hipérbole, a distância de qualquer ponto, então saiba que a gente tem aqui a hipérbole, né? Deixa eu colocar aqui para animar, para ficar a hipérbole, que eu acho que fica até melhor para a gente poder fazer a demonstração, né? Fica um pouco mais visível de vocês visualizarem o que está acontecendo, tá? Deixa eu só dar mais uma voltinha pro ponto para onde eu quero. Então, é bem tranquila a construção, vocês viram? Mas agora eu quero que vocês entendam por que isso é verdade. Por que isso vale, tá? Então, por definição, eu tinha explicado para vocês que
a distância de P até F1, mas a distância de P até F2, por definição da hipérbole, é um valor constante 2A, ok? Tudo certo? E se isso vale, eu preciso que vocês observem o seguinte. A gente sabe que essa reta aqui, ó, ela é reta mediatriz, certo? Se ela é reta mediatriz, é aquele mesmo esquema lá da parábola. O segmento CF2, isso aqui é o ponto médio, então eu tenho que CM é igual a MF2. Então, CM é igual a MF2, porque M é mediatriz, certo? Então, M é reta mediatriz. Mas a outra definição de reta mediatriz, que a gente sabe, é que a mediatriz ela também é de forma perpendicular. Então, além dela dividir no ponto médio, né, passar pelo ponto médio em um segmento, ela também forma um ângulo de 90 graus com a base, ok? Então, o que a gente acaba de ver aqui, turma? A gente acaba de ver que esse segmento A, antes de mostrar que eles são iguais, eu quero que você perceba que PM é lado comum. E eu tenho dois triângulos aqui novamente. Se você observa, eu tenho o triângulo PMC, acho que foi até os mesmos valores para quem viu aí já o vídeo da parábola. E eu também tenho o vídeo PMF2, ok? E se eu tenho um lado que é comum nos dois, que o ângulo PMC ele é igual ao ângulo PMF2, 90 graus, certo? E que CM é igual a MF2, porque M é ponto médio, isso também é um caso de congruência de triângulo. Por qual caso? O que eu tenho de comum entre eles? Lado, ângulo, lado. Então, se eles são iguais, o lado PC, ele também é igual ao lado PF2. Ok? Só por questões de nomenclatura, para quem depois lá for dar uma olhadinha no meu trabalho, se você chama então isso aqui de R2, isso aqui também vale R2. E se eu chamo a distância de F1 até P de R1, então você tem o seguinte, se você pega a medida de F1C, que é a medida do raio, concorda? É a medida do raio desse círculo que a gente construiu, dessa circunferência, isso é exatamente igual a R1 mais R2. Mas quem que é a distância de R1 a R2? É isso daqui, ó. É a distância de PF1 mais a distância de PF2, porque essa medida, ela é igual a essa. E isso aqui vale 2A, tá? Se eu quisesse mostrar por que isso aqui é 2A, é só quando eu vim aqui na minha hipérbole e considerar um ponto P de tal modo que aqui eu tenho um segmento que passa exatamente pelo centro da minha hipérbole. Então, eu vou ter que, essa medida aqui vai ser igual a essa, certo? Esse aqui vai ser lado comum. Aí eu pego o ponto P de forma que eu tenho um segmento que CP perpendicular ao segmento, então esse aqui vai formar um ângulo de 90, né? E aí eu tenho que uma relação pitagórica, que a distância entre os focos, ela é... Na verdade, eu nem vou precisar disso. Eu já sei que isso aqui é congruente, então essa medida aqui vai ser igual a essa, porque esses dois triângulos, eles são congruentes, né? Pelo caso lado angulado. E pela definição, a soma da distância do foco até o ponto, mas a distância desse ponto até o outro foco, independente de onde esse P estiver, tá? Isso vale para qualquer, isso sempre vai ser 2A. Então, eu chego que aqui vale A e aqui vale A, que determina a propriedade, né? Se eu chamo aqui de A e de A, então a soma vai dar 2A. Então, é uma das formas de demonstrar essa igualdade. E se você perceber, se eu colocar aqui o ponto C, para continuar animando, você vai ver que, independente, gente, de onde estiver o ponto P, essa soma ela sempre vai sobressair. Porque esses dois triângulos aqui, independente de onde estiver, eu sempre vou conseguir mostrar que isso é comum, que isso é ponto médio, então é igual, que aqui é 90, que esses triângulos são congruentes, então esse fica igual a esse. E que essa medida em vermelho sempre vai ser igual a essa preta. Fechou? Então, mostrei para vocês o porquê, né? Mostrei como fazer a construção geométrica do segmento. Se em algum momento você tiver que fazer uma construção aí na sua escola, com o professor, isso é uma forma de construir uma hipérbole de forma de construção geométrica e que é válida,
tá? E eu vou te mostrar agora se você fosse usar só as ferramentas do GeoGebra, tá? Então, você vai de novo, GeoGebra Online, o primeiro, você clica. Lembra que eu tinha dito para vocês que o GeoGebra ele é muito intuitivo. Então, eu quero criar a elipse, né? Se eu quero criar a elipse, ó, 2 focos e depois um ponto da elipse. Se eu não quiser nem fazer nada, marcar ponto primeiro, eu venho aqui, marco um ponto, marco um outro. Quando eu sair desse ponto B, ó, automaticamente eu crio a minha elipse. E tem mais. Eu posso girar esse foco aqui, ó, em qualquer lugar que eu quiser. Eu vou renomear esse aqui, vou chamar de F1. Eu vou renomear esse aqui, eu vou chamar de F2. Se eu quisesse achar quem é o centro dessa cônica, é só digitar aqui, ó, centro, cônica. A cônica que a gente criou é C, ele cria automaticamente. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui em configurações, tem como pôr o nome e o valor, para ver qual é a coordenada do centro. Tem como eu achar os vértices, turma. Ó, vértice da cônica. Eu vou digitar C. Eu achei todos os vértices. Eu achei o eixo maior e o eixo menor. Se eu não quisesse digitar vértice, eu poderia até fazer isso aqui, ó. Eixo maior. O GeoGebra também me dá essa possibilidade. Cônica. Qual cônica que a gente criou? C. Aí, ele te dá a equação da reta. Tá vendo? Se você quiser digitar eixo menor, você também digita a cônica, ele te dá. E aí, se você clica os vértices, você encontra, tá? Lembrando que o GeoGebra, ele tem a elipse, ela tem uma propriedade que eu acabei de dizer para vocês. A gente sabe que esse maior eixo, ele é chamado de eixo maior, né? Eixo menor, quando o eixo maior tá paralelo ao eixo X. E se eu pegar isso daqui, ó, eu tenho o seguinte, que esse eixo menor nós chamamos de B, o semi-eixo, né? O semi-eixo menor nós chamamos de B, o semi-eixo maior nós chamamos de A, e que se você observar, quando a gente faz isso daqui, ó, de forma que tá em cima do centro, essas medidas, eu tenho que isso aqui são 2 triângulos congruentes, que eu já tinha até mostrado anteriormente, então isso aqui vale A, cada pedacinho desse, então eu tenho que isso aqui vale A, eu tenho que isso aqui vale A, eu tenho, então, que isso aqui vale B. E eu tenho que isso aqui vale C, a parte de baixo, né? Que é o semi-eixo focal. Então, a gente tem o eixo focal, de F1 até F2, metade B, porque o eixo, o semi-eixo focal inteiro, a gente chama de eixo focal, tá? Então, 2B, metade vai ser B, tá? Na verdade, é o trocado. O semi-eixo do foco nós chamamos de foco 2C, metade vai ser C, e o eixo menor 2B, aí metade vale B, certo? E o eixo maior 2A, aí como isso aqui é igual, cada pedacinho vale A. Aí a gente tem o teorema de Pitágoras, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, eu mostrei para vocês 2 formas de construir a nossa elipse, de uma forma de construção geométrica, de uma forma usando só as ferramentas. Eu espero que tenha sido produtivo esse vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí. Tchau, tchau.